Olá, eu sou a Daniela e estou aqui para apresentar o seu Boletim de Investimentos Visão Prévi do mês de fevereiro. Nesse mês, o tema da nossa entrevista é Finanças Comportamentais. Esse tema é bastante importante, principalmente no contexto de pandemia em que o mundo todo sofre efeitos emocionais e psicológicos, o que pode impactar na tomada de decisão. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a entrevistada do mês é Luciana Pavan, consultora de finanças pessoais do canal 90 Segundos de Finanças, especialista em economia comportamental e head de projetos na InBehavior Lab. Olá, Luciana! Que bom tê-la aqui conosco! Agora, conta pra gente o que significa o termo finanças comportamentais, por favor. Olá, Dani! Olá, pessoal da Visão Prévi, tudo bom? Eu adoro esse tema, muito obrigada pelo convite. E finanças comportamentais, ela nasceu da necessidade de entender como é que as nossas emoções, como é que a nossa parte irracional afeta na nossa tomada de decisão, principalmente nas nossas decisões financeiras. Em 2002, um psicólogo israelense chamado Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel estudando exatamente como o nosso cérebro funciona nas tomadas de decisão. Ele chegou à conclusão que existem dois sistemas que existem ao mesmo tempo, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele sistema automático, ágil, rápido. Sabe assim, quando eu te pergunto quanto é 2 mais 2 e você responde 4 rapidinho? Ou às vezes você faz um caminho que nem lembra que caminho você fez, você chega no lugar e fala, nossa, por onde eu vim mesmo? Então, tudo isso foi o seu sistema 1 do cérebro funcionando. O sistema 2, ele é mais racional, ele é aquele sistema que você triga quando precisa fazer atividades que você não está acostumado. Por exemplo, olhar um contrato, uma conta matemática muito complicada. Então, assim, eles estimaram que a gente toma mais ou menos 35 mil decisões por dia. Imagine se todas essas decisões fossem pelo sistema 2, não sobraria energia para mais nada, né? Então, assim, o sistema 1, esse mais automático, ele é responsável por 95% das nossas decisões do dia. E o sistema 2, mais ou menos por 5% das nossas decisões. Agora, como é que a gente faz para acionar nosso sistema 2 quando a gente precisa de uma decisão mais elaborada, a gente precisa pensar racionalmente, né? Então, imagine o contexto, por exemplo, você aí da Visão Prévi, pensando se vai mudar de perfil de investimento ou não, e aí você está vendo um filme de ação, o cachorro latindo, a criança chorando, o interfone da pizza chegando. Naquele contexto todo, é muito difícil o seu sistema 2 entrar. Você vai agir no automático e vai agir sem pensar. Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Realmente presta atenção no contexto, deixa para tomar decisões mais cautelosas que exigem o sistema 2, quando você está no momento mais calmo, você abre uma planilha, começa a fazer cálculos, e aí, com certeza, o seu sistema 2 vai entrar naturalmente. Isso é uma forma da gente evitar erros nas tomadas de decisões, evitar agir pela emoção e, principalmente, agir porque todo mundo está agindo, sabe? Pelo efeito manada. Luciana, você citou o efeito manada. Conta um pouco mais pra gente sobre esse termo que tanta gente fala por aí. O efeito manada existe quando as pessoas tomam decisões não por si só, não baseadas em informações próprias, informações que elas colheram, e sim seguindo um fluxo de uma multidão. A ideia de ir com a manada tem uma longa história na filosofia e na psicologia de multidões. Ela é particularmente importante para a área financeira porque estuda a irracionalidade dos investidores, ou seja, como que os investidores se comportam quando não tem informações concretas, ou seja, se está todo mundo vendendo um título, eu vou vender também. E esse comportamento foi chamado comportamento de manada.
Tem muita gente boa que estuda isso, sabe, Dani? O próprio Daniel Kahneman, que eu falei antes, o Robert Shiller, que foi prêmio Nobel em 2013, e eu estou aguardando ansiosamente os estudos de efeito manada para as criptomoedas, sabe? Os bitcoins e companhia limitada. Eu acho que tem bastante efeito manada aí para ser estudado. Como consultora financeira, quais você acredita que são os comportamentos mais nocivos à nossa saúde financeira? Ai, Dani, essa é uma ótima pergunta, porque existem vários comportamentos nocivos à nossa saúde financeira, e eu queria falar os 3 principais que eu vejo nos meus atendimentos, sabe? E esses comportamentos nocivos, eles são independentes de quanto a pessoa ganha. Eu atendo pessoas de todos os níveis, de todas as rendas, e não importa se a pessoa ganha 1.000 ou 100.000. O comportamento financeiro saudável é muito importante em qualquer situação. Então, o primeiro comportamento nocivo que eu queria destacar é a falta de consciência financeira. O que acontece? A pessoa não sabe quanto ganha, quanto gasta e qual é a sua capacidade de poupar. Ah, Lu, você está brincando, as pessoas não sabem quanto ganham? Não sabem, quando coloca na ponta do lápis, às vezes tem vários rendimentos, às vezes é um profissional autônomo que ganha dinheiro de vários lados. Então, assim, o que acontece é que a pessoa precisa ter um bom controle financeiro, saber de fato quanto ganha, saber de fato quanto gasta e a sua capacidade de poupar. Quando a gente põe na ponta do lápis junto, o campeão de susto é a alimentação. Você não imagina quantas pessoas caem para trás de ver quanto gastam com alimentação. Então, assim, se eu te perguntar agora, você vai saber qual que é a sua capacidade de poupar direitinho? Então, anota aí o número que você acha e depois vai colocar na ponta do lápis para ver se é isso mesmo. O segundo comportamento nocivo é não ter um projeto, é não ter uma meta clara, um objetivo definido. Existem vários estudos já de economia comportamental que provam que quando você tem um objetivo claro, fica muito mais fácil você controlar os seus impulsos de consumo, controlar suas emoções de sair gastando dinheiro por aí. Então, é muito importante ter uma meta, um objetivo claro. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente definir, não é fácil a gente ir atrás de saber quanto custa, não é fácil a gente ir atrás de saber em quanto tempo eu consigo realizar aquele objetivo. Então, assim, às vezes é simples falar, tem um objetivo, tem um sonho, mas na hora que a gente coloca no papel, às vezes não é tão fácil assim. Mas não se preocupe. O que eu sempre falo é que não existem sonhos, metas escritos em pedra. As coisas mudam e você vai alterando o seu objetivo conforme a situação. Por exemplo, imagina a pandemia, quantos sonhos de viagens não tiveram que ser postergados? E não é por isso que a gente vai deixar de economizar para realizar aquele sonho. Simplesmente vai realizar um pouquinho mais para frente. Então, é muito importante você não deixar de ter uma meta, um objetivo financeiro claro. Um ou mais, claro. E o terceiro comportamento nocivo, eu atribuo também à sociedade, que a gente vive numa sociedade que estimula bastante o consumo, onde as pessoas se sentem bem por ter um tênis caro, por ter um celular de última geração, um carro super potente, super caro, sem pensar o quanto aquilo pode ser danoso para a sua saúde financeira, né? Compra porque a parcela cabe, acha, né, que a parcela cabe no orçamento, e aí quando vai ver, entrou no cheque especial porque não tinha dinheiro para pagar, não pagou a fatura inteira do cartão porque não tinha dinheiro. Então, assim, o quanto que esse estímulo que a gente recebe de consumo a todo momento é danoso, é prejudicial para a nossa saúde financeira. E aí, a dica que eu quero deixar com vocês é, quando você está passeando por uma loja, quando você está navegando pela internet, deu vontade de comprar alguma coisa, faça uma pergunta.
eu realmente preciso disso? Esse pequeno freio, essa pergunta simples, ela vai fazer com que você ative o sistema 2, que eu estava falando lá no comecinho. Ou seja, vai fazer com que você haja de forma mais racional. E é tão verdade o problema desse gasto por impulso, que já saiu até uma pesquisa sobre isso, do SPC, onde falam que 19% das compras de roupas são por impulso e 13% das compras de eletrônicos são por impulso. Então, pense nisso, faça essa perguntinha e controle seus impulsos, ok? Obrigada, Luciana. Foi um grande prazer contar com a sua participação.